abuso sexual foi recentemente o tema de uma intervenção do presidente Macron na imprensa, porque o abuso aumentou consideravelmente durante a pandemia. E, como sempre, as crianças foram vítimas. Macron disse na sua intervenção que elas devem se manifestar, podem contar com a sua escuta e os criminosos serão punidos. A causa do abuso sexual é o uso do corpo do outro para satisfazer o próprio gozo. A instrumentalização do outro trata-se de uma tendência perversa relativamente frequente, e eu hoje vou responder a uma consulente que não foi abusada, mas se viu às voltas com tentativas decepcionantes de aproximação sexual. Questão. Tem uma coisa que eu não entendo, que me deixa cada vez mais decepcionada, acreditando cada vez menos nos homens. Vou contar brevemente 2 relacionamentos. O primeiro foi curto e de grande intensidade. Não era público. De repente, ele sai para um mês de férias e volta namorando oficialmente. 2 meses depois, a namorada engravida e eles vão morar juntos. Isso foi há 4 anos. Durante todos esses anos, ele me procura, sempre dizendo que está mal, que me ama, mas não vai deixar a mulher por causa da filha. Enfim, vive fazendo declarações e promessas que não cumpre. O segundo homem é separado e eu o conheci há pouco. Vive insistindo para sair comigo. Marcamos uma vez, mas teve um imprevisto de trabalho. Voltou a insistir e eu, por algum motivo, intuição talvez, fui protelando até descobrir que ele namora e faz declarações para a namorada nas redes sociais. Por que os homens, mesmo casados ou namorando, procuram outras mulheres? O primeiro ao qual você se refere, o que você encontrou há 4 anos, escolheu a família. Nem por isso ele deixou de querer o amor, ao qual a vida em comum pode ser contrária, como diz o poeta russo Mayakovsky. A canoa do amor se quebrou no cotidiano. O amor requer a renovação, e isso nem sempre é possível no casamento. O segundo homem é separado, está namorando e quer sair também com você. Ele é um Dom Juan, como muitos são. Dom Juan, como eu digo no livro Que é o Amor, é um sedutor. Várias são as suas manhas, mas ele, sobretudo, nunca se opõe ao seduzido. Ele opõe o seduzido a si mesmo. Numa das peças de teatro em que ele figura como protagonista, ele diz para uma camponesa que ela não é mulher para viver no interior. Como o sonho da camponesa é a cidade grande, ela não tem como resistir e ela se entrega. Dom Juan desconhece limites. O fim para ele justifica os meios e até a promessa de se casar vale como recurso. Ele passa de uma para outra mulher e só encontra prazer na mudança. Não se fixa em nenhuma e se satisfaz através de qualquer uma. Não gosta das mulheres, só tem olhos para todas porque não vê nenhuma em particular. O que ele quer é suscitar a paixão para se sentir valorizado. O narcisismo é a característica principal de Dom Juan e você que me enviou a pergunta não caiu na sua armadilha. Agora, nem todos os homens são como ele e você não tem por que acreditar cada vez menos nos homens. Só precisa saber escolher. Boa sorte! A questão a qual eu acabo de responder me faz pensar na tendência para a generalização. Uma tendência comum e perigosa porque tem uma função encobridora. O que me interessa neste consultório é focalizar sempre o
caso único e mostrar o quão possível é se identificar com os outros desde que nós possamos escutar. O maior recurso contra a antipatia natural pelos que são diferentes de nós é a escuta. Foi graças a ela que Freud mudou a história dos doentes mentais. Por ter escutado, ao contrário dos seus predecessores, ele se deu conta de que o sintoma neurótico era a expressão de um discurso que precisa ser decifrado. Isso foi uma verdadeira reviravolta, e Freud não se limitou a escutar, estabeleceu a relação entre a história subjetiva e a história da humanidade. Estabeleceu esta relação graças a uma ideia genial, a de que nós somos como os heróis trágicos. Somos como Édipo e como Hamlet, os dois pivôs da tragédia ocidental. Édipo se tornou involuntariamente culpado de parricídio e de praticar um incesto. Hamlet é a expressão da consciência culpada. Os dois agiram independentemente da sua vontade como nós agimos, porque o inconsciente faz e fala por nós, porque ele nos determina. Na época de Freud, os neuróticos eram enviados para os sanatórios e tratados só com remédios. Freud valorizou a história deles e os neuróticos foram humanizados. Deu ao doente uma dignidade que ele até então não tinha, graças à sua escuta. E é a escuta que nos permite superar a xenofobia, um sentimento que está na origem da exclusão. A palavra xenofobia vem do grego e significa medo do estranho. A tendência ao estranhamento é natural e é através da socialização da criança que ela é superada. Basta observar um bebê ou mesmo uma criança na sua primeira infância para constatar isso. Por ter feito uma análise e por escutar, o psicanalista como Freud acolhe a diferença. Querendo saber mais sobre a obra do fundador da psicanálise, ouça a entrevista da Roudinesco, que está no meu site www.betmilan.com.br. Roudinesco é autora de uma excelente biografia sobre Freud. A entrevista que foi feita para a Folha de São Paulo pode ser escutada em francês ou lida na íntegra em português. Querendo, envie a sua questão para betmilanescritora@gmail.com. Responderei na medida do possível. Você também pode me ler no meu site www.betmilan.com.br. Disponibilizei os artigos publicados na Folha, na Veja, grandes entrevistas e muito mais. Até a próxima.